sabia que é possível a pessoa receber uma aposentadoria rural de 1,5 salário? Quando a pessoa recebeu, teve concedido um auxílio acidente, é possível somar a aposentadoria rural com esse auxílio acidente e a pessoa receber 1,5 salário de aposentadoria. Vou explicar melhor do que nós estamos falando. O auxílio acidente é muitas vezes conhecido como pecúlio, que é aquela situação, o auxílio acidente é aquela situação em que a pessoa, por exemplo, estava lá trabalhando no meio rural e enfiou os dedos na máquina e perdeu 3 dedos. Então, ela pediu um benefício, durante um tempo recebeu o auxílio doença, hoje chamado de auxílio por incapacidade temporária, e depois, quando já consolidou aquilo, já não precisa mais curativo, enfim, ela pode voltar a trabalhar, embora saiba-se que não tem as mesmas condições que ela tinha antes, então ela passa a receber o auxílio acidente. O auxílio acidente é de 0,5 salário mínimo. E talvez você se pergunte assim, mas pode ter um benefício de 0,5 salário mínimo? Pode. Benefício de 0,5 salário mínimo é possível, sim, nesse caso em que a pessoa ela ficou com sequelas, ficou com redução de capacidade, reduziu a capacidade de trabalho, mas ela ainda pode voltar a trabalhar. Então ela passa a receber o auxílio acidente. Vamos dar um exemplo. Digamos que uma mulher em 2010 tenha sofrido um acidente de trabalho, lá no meio rural. Estava amarrando a vaca e a corda se enrolou e aí se machucou e cortou e teve que tirou lá, ou com uma faca, alguma coisa assim, estava lá carneando um porco, pegou a faca e cortou, ou uma serra de cortar carne. Inúmeras situações que a gente já viu de clientes contarem, situações que podem acontecer. Então, ela perdeu 3 dedos. Ela ficou inicialmente em auxílio doença, vou colocar ali por 5 meses ou 2 meses, ficou em auxílio doença, e aí depois o INSS deu alta e concedeu o auxílio acidente. Tá. Não é fácil, tá? Nem sempre o INSS concede. Às vezes a pessoa tem que entrar na justiça para ter concedido o auxílio acidente. Mas vamos dizer que nesse caso o INSS concedeu o auxílio acidente para essa mulher. Em 2010. Em 2024, ela completa os 55 anos de idade e pede aposentadoria por idade. O INSS concede a aposentadoria por idade de 1 salário mínimo e encerra o auxílio acidente. Então, em vez de 0,5, ela passa a receber 1 salário mínimo. Isso está errado. Ela tem o direito de incorporar aquele 0,5 salário e passar a receber 1 salário e meio. Essa possibilidade de somar, ela está nas normas do INSS. E em 2022 foi decidido pelo judiciário também que isso é possível. Então a pessoa pode passar a receber, nesse caso, 1 salário e meio. Seria como dissesse o seguinte: 0,5 pela sequela do acidente e 1 pela aposentadoria. Mas não são 2 benefícios. A aposentadoria será de 1 salário e meio. Não são 2 benefícios. A aposentadoria será de 1 salário e meio. Aí talvez vocês me perguntem assim, e a pessoa que em 2020 pediu aposentadoria e o INSS não incorporou. Ele encerrou e não incorporou. Essa pessoa tem o direito à revisão para incorporar esse valor, para poder passar a receber 1 salário e meio e receber a diferença
desde 2020, desde quando se aposentou. Se isso aconteceu, por exemplo, em 2011, já passou mais de 10 anos, não tem mais direito a revisar, porque o tempo para revisar o benefício é de 10 anos, a partir do primeiro pagamento. Então, o auxílio acidente, ele pode ser somado com a aposentadoria, somado com o valor do salário mínimo da aposentadoria, e a pessoa receber 1,5 salário de benefício. Essa não é a única situação que a pessoa pode receber mais no meio rural, mas hoje eu quero falar só deste caso, Então, se a pessoa vinha recebendo auxílio acidente e o INSS não somou com o salário mínimo, na hora de conceder a aposentadoria, ela tem o direito a revisar para somar esse valor e passar a receber 1,5 salário. Mesmo que aquele auxílio acidente tenha sido decidido pela justiça. O exemplo que eu dei, digamos que essa senhora estava lá carneando um suíno, um porco, cortou os dedos e o INSS disse, não, nesse caso ela não teve redução da capacidade, ela ainda pode fazer tudo o que ela fazia antes. E ela entra na justiça dizendo, olha, mas eu não consigo mais fazer as mesmas coisas do mesmo jeito que eu fazia antes, ficou tudo mais difícil, eu tenho mais dificuldade de pegar as coisas, por exemplo, de pegar, né, só sobrou esses 2 dedos, eu não tenho mais tanta maleabilidade, então no meio rural é muitas tarefas diferentes, e ela entra na justiça, o juiz provavelmente vai passar para um perito, esse perito vai analisar essa possibilidade, vai verificar, muito provavelmente que essa pessoa teve redução da capacidade e vai dizer que sim, ela tem direito ao auxílio acidente desde que foi cessado, desde que foi encerrado o auxílio doença. O Superior Tribunal de Justiça, o Judiciário tem um entendimento de que essa redução da capacidade, por mais que o benefício seja de 50%, né, no caso do rural, meio salário, não significa dizer que a pessoa tenha que ter uma grande redução. A redução da capacidade de trabalho pode ser pequena, pode ser mínima. Mesmo assim, ela tem direito. Isso porque a lei não estabelece um percentual mínimo de redução da capacidade. A lei estabelece que, havendo redução da capacidade, tem direito ao salário, ao benefício de auxílio acidente. Por que o rural tem o direito de incorporar esse 1,5 salário e no urbano esse benefício é cessado quando concede a aposentadoria? É porque esse valor, no caso do urbano, ele é considerado no cálculo da aposentadoria. E como no caso da aposentadoria rural não tem exatamente um cálculo, porque é o salário mínimo e nesse caso mais meio, não tinha essa incorporação. E isso foi resolvido, o próprio INSS reconheceu esse direito e o Judiciário também reconheceu esse direito. Então, se você conhece alguém que está nessa situação, ou se você que está aqui me assistindo está nessa situação, busque os seus direitos, que você sabe que vai conseguir um benefício maior de aposentadoria. Quero aqui reiterar o convite para seguir o canal aqui, se inscrever e estar sempre conosco para estar por dentro de todas as informações previdenciárias. Um grande abraço.